Nós que vivemos numa época que o marxismo moldou alguns certos conceitos econômicos sociais, também essa questão materialista reina dentro das igrejas. Então hoje existem pregações egocêntricas, materialistas, e a idolatria, esse conceito, ele se perdeu dentro das igrejas justamente porque talvez não seja interessante para o movimento evangelístico atual. Então, nós que temos compromisso com a verdade, nós temos que trazer esses assuntos à tona. Então, o assunto que é a idolatria do coração, esse material que eu peguei do livro do reverendo Felipe Fontes, ele é bem conciso nas definições e na experiência com a idolatria. Eu já tinha contato porque ele parece utilizar bastante da mortificação do pecado de John Owen, então já tive contato, consegui meio que reduzir ainda mais esse material, mas eu aconselho que todos leiam Idolatria do Coração, de Felipe Fontes, e também Mortificação do Pecado, de John Owen. Vamos começar então, parece que já fui incumbido dessa tarefa de fazer um capítulo todo em meia hora, que foram reduzidos pela minha vergonha de esquecer o caderno. E eu quero começar com uma pergunta: se você conhece um idólatra? Conhece um idólatra, e eu quero perguntar então, por que você considera ele um idólatra? Você pode falar assim: não, eu conheço uma idólatra, é a dona Fátima, minha vizinha. E aí você vai atribuir essa idolatria no conceito de algo que ela faz, e no nosso contexto brasileiro, a gente sempre que fala de idolatria, já logo imaginamos um conceito católico romano. Então a gente imagina a dona Fátima, porque ela se ajoelha e ora para a santa dela. Então a gente tem essa visão de que a idolatria é algo que é externo, de que é uma adoração externa, que ele é individual e ele é um pecado específico, ou seja, ele está... Vou dar um exemplo. Existe assassinato, adultério, e aí também tem a idolatria. E aí, a gente vai entender que nos conceitos bíblicos não que isso não seja, tá? Não quero dizer que isso não seja. A idolatria também tem o seu momento externo, mas eu quero mostrar que dentro da base bíblica, ele funciona muito diferente. Porque eu quero fazer uma outra pergunta. Você é um idólatra? E eu espero que você não responda ainda, vamos descobrir. Porque a gente vê que na Bíblia, em Ezequiel 14, vamos lá, em Ezequiel 14, 1, 5. E aqui está a utilidade do meu caderno, pessoal, tá? Estava com esses versículos chaves. Ezequiel 14. Eu vou ler, tá bom? Todos encontraram? Algumas das autoridades de Israel vieram e se sentaram diante de mim. Então o Senhor me falou: Filho do homem, estes homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que me consultem? Ora, diga-lhes assim que diz o soberano, o Senhor: quando qualquer israelita erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante do seu rosto e depois for consultar um profeta, eu, o Senhor, eu mesmo responderei a ele conforme sua idolatria. Isto farei para reconquistar o coração da nação de Israel, que me abandonou em troca de seus ídolos. Então, o que a gente tinha imaginado da dona Fátima de ser um conceito de idolatria na questão externa ou da ação do ser humano, a gente vê que ele é muito mais complexo que isso. Deus condena ali, na presença daqueles sacerdotes, a idolatria do coração. E mais, a gente vê aqui, nesse texto, que a idolatria, ela não é um pecado isolado. Ela é matriz, ela é radical, ela é uma raiz. Da idolatria nascem os pecados. E a gente vai explorar isso mais para frente. Então, a gente vê que não tem como. Na antropologia bíblica, a gente vê que é exatamente assim que funciona o ser humano.
somos criados e funcionamos como? Como é esse mecanismo da ação do homem? Ele é de fora para dentro ou é de dentro para fora? A motivação é de dentro para fora, correto? E a gente vê Jesus falando desse acontecimento, explicando como funciona a antropologia humana. Vamos abrir em Lucas 6. (43, 45). E aquela referência que Jesus dá da árvore boa não dar frutos ruins. Vou ler. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim. Nenhuma árvore ruim dá bom fruto. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está aonde? Em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala, olha a ação do que? Seu coração está cheio. Então a gente vê essa movimentação, a ação do homem sendo consumada a partir do seu desejo interno. E eu quero que vocês comecem a entender como funciona a idolatria do ser humano. Tudo isso aqui é um princípio básico. E a gente também vai ler, esse aqui não precisa nem procurar, meus irmãos, eu vou achar lá Mateus 15. A gente vai ver o mesmo conceito que Jesus vai usar. Ele vai ter um momento exato que os fariseus vão condenar os seus discípulos por não lavarem as mãos. O que ele vai falar? Não percebe que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Jesus está falando que o que você come vai sair depois um cocô. Entendeu? Isso aí não é a contaminação. O legalismo farisaico estava querendo mostrar como devemos agir e Jesus está mostrando como a visão deles é errada. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Mais uma vez, Jesus mostrando como funciona o homem. E a gente está chegando nesse entendimento, por que acontece isso? Eu quero mostrar que em Romanos 1:22, Paulo vai advertir o pecado como sendo, a idolatria como sendo algo universal. Como assim universal? Não existe ser criado que não possui dentro do seu ser esse desejo da idolatria. Acontece da conversão. E eu vou mostrar 2 pontos. A gente vai ver em Romanos 1, muito bem conhecido. Romanos 1:22, 23 e 25. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Irmãos, eu quero que vocês entendam aqui como que funciona a questão da ação da idolatria no ser humano. A gente sabe que esse texto, Paulo está falando para quem? Para os incrédulos de Roma, certo? Paulo está falando assim, olha, não tem ser humano que negue a existência de Deus. E isso a gente sabe que foi algo imputado pelo pecado, nós somos afastados. E temos essa tendência de ser afastados, que não se glorie
e não tem a satisfação na adoração plena ao Senhor. É isso que Paulo está querendo dizer aos romanos. Só que daí você fala assim, bom, então para nós que somos igreja isso não acontece. Na verdade não. Na verdade, todo ser humano, até os convertidos, estão fadados a cair na idolatria. Fadados. A gente tem o entendimento que o homem que não tem conhecimento de Deus, ele vai adorar uma outra coisa. Isso é fato. E eu vou chegar lá no ponto cerne, por que isso acontece. Mas primeiro eu quero que vocês entendam como é o funcionamento, a ação da idolatria. Como ela se origina e o que ela é. Então a gente tem esse entendimento, mas, pessoal, no oráculo de Ezequiel, para quem Deus estava falando que levantaram ídolos? Para sacerdotes. Era povo que instruía o povo de Deus, que fazia expiação. O que aconteceu com o coração deles? Eles levantaram ídolos. Vamos lembrar de Êxodo, então. Deus tira o povo de Israel, liberta-os da escravidão, que é um prefácio do livro. Eu sou o Senhor teu Deus, que te livra da escravidão, e faço uma aliança, a aliança mosaica que conhecemos. Moisés sobe para um monte para pegar os 10 mandamentos, e quando ele desce, o que está acontecendo? Churrasco, adoração ao som do Olodum do bezerro de ouro. Entende que isso é uma coisa que a confiança daquele povo talvez estava na recepção de Moisés, da palavra de Deus por Moisés, e esse compartilhamento dela. Moisés some por 40 dias, eles acham que Moisés morreu, e aí eles têm a brilhante ideia de o quê? Deus não vai falar mais com a gente, como que a gente faz agora? Remonta ao que eles viveram no passado. Terras idólatras. Não tinha, os 10 mandamentos antes, E Deus manda deixar os 10 mandamentos no Egito? Não. Carrega com o povo de Israel. E ele vai falar, não terás outros deuses diante de mim. É automático. Moisés sobe, vai falar com Deus, que como se fosse uma espécie de Kenan e Kel. Moisés morreu, o que a gente faz agora? Pega tudo os brincos, pega tudo os ouro, vamos correr. E aí Arão, vamos nessa então, Não tem o que fazer, vamos fazer um ídolo. É o coração humano. Ele carece dessa adoração de algo. E ele substitui pelo quê? Se ele não tem o conhecimento do Deus infinito, dessa revelação, a carência dele ser transferida para algo criado. E eles têm que fazer ele. E aí você deve falar assim que, mas isso daí é coisa do Antigo Testamento, Com Jesus a coisa muda. Na verdade, não. A gente tem um imperativo muito claro em 1 Coríntios 10, 14. E em 1 João 5, 21. E é João falando e Paulo falando a mesma coisa. Filhinhos para João e meus amados para Paulo. E aí vem a mesma coisa. Afastai-vos da idolatria. Ela é contaminada, o ser humano é contaminado. A gente vai entender por conta da origem. Como que ela chegou a nós? Ela está dentro das igrejas. Tá? Ela está dentro do povo de Deus. Serve para nós, temos o entendimento do discernimento do que seria idolatria. Tá? E eu vou chegar nesse ponto também. Para não cairmos nessa armadilha. Só que ainda você deve estar se perguntando o que é idolatria, Eu não falei o que é idolatria, eu falei como ela funciona. E aí Paulo vai deixar bem claro em Romanos 1. Ele vai falar que é essa substituição. Lembra que ele usa o verbo mudar. Eles mudaram o louvor ao Deus verdadeiro a coisas criadas. Então, essa inversão do Deus criador a algo criado que é colocado para substituir por conta dos seus desejos, da motivação do seu coração. E a gente tem que remeter isso às origens do pecado, a origem em si. E aí você deve já até estar imaginando onde surgiu o pecado da idolatria. Aonde? Quem falou na eleição de 2024 errou. Foi em Gênesis 3. E se a gente pergunta assim, qual foi o pecado dos nossos pais? As tias da escolinha falam, eles comeram do fruto. E às vezes a gente carrega isso na nossa vida adulta. Eles comeram do fruto, eles desobedeceram. Mas qual foi a motivação dessa desobediência? Idolatria. Vamos remeter lá, deixa eu ler para vocês aqui
esse episódio no Éden, onde Satanás, o primeiro idólatra, vem para corromper a criação perfeita do Senhor. Vamos lá. Gênesis 3, 4, 5. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comer, seus olhos se abrirão, e você, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Presta atenção. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável, motivação, agradável ao paladar, ela estava com a boca cheia de água, ela estava desejando, ela tinha um amor por aquele fruto. Era atraente aos olhos e, além disso, desejável para ela se obter discernimento, tomou do fruto, comeu e o deu a seu marido, e também comeu. Ficou claro de onde saiu o desejo de Eva? Eva queria independência. Eva já devia estar olhando para esse fruto. Ela já tinha essa curiosidade. Satanás planta a sementinha da dúvida. E esse desejo floresce. Ela olhou para o fruto, sabendo que poderia ter independência e conhecer o discernimento do bem e do mal, toma o fruto e o que? Ela come. Está certo o que as crianças aprendem. Comer do fruto é, de fato, o pecado que nossos pais cometeram. É a desobediência. Só que é muito superficial. E a gente não tem esse entendimento porque talvez a idolatria não seja algo explorado. Como ela funciona dentro do coração do cristão, do ser humano. Então a gente vai ver que tem uma mudança no episódio do ser criado perfeição à imagem de Deus e a corrupção dele pós a consumação do pecado mediante ao desejo da idolatria. O que acontece logo em seguida? Eles se veem nus. E não é uma nudez que a gente pode falar que eles descobriram que estava pelado, então eles foram se cobrir. Não, não é isso, irmãos. Porque no contexto histórico onde Moisés escreve para o povo no deserto, essa nudez é uma vergonha segundo a sua negligência. Eles estão envergonhados. Eles sabem que pecaram. Olha só, agora eles sabem o que é o certo e o que é errado. E desobedecer a Deus é errado e é indesculpável. Só que isso tem uma inversão no caráter do ser. Porque o que acontece? Quando eles estão nus, Deus vem e pergunta. E tem aquele diálogo que nós conhecemos. Por que você comeu? E aí a gente vê que tudo aquilo lá... E ele faz roupas. Ele veste com sua misericórdia. E aqui vem um ponto central. A gente vê Deus tendo o primeiro sacrifício para vestir a vergonha do homem dos seus atos idólatras. E aqui é um ponto que eu queria mostrar para vocês como o proto-evangelho, quando tem a promessa de Deus, ele envergonha a idolatria. Ele espanca a idolatria. Porque a gente vai ler em Efésios que vós sois salvos. Aí você fala assim, não, mas precisa crer. Beleza, entre o intermédio da fé. E nem é você que decide isso. Isso é dom de Deus. E aí você tem dentro do seu coração a idolatria de ser o astro da sua vida, o astro da sua salvação. O evangelho vem e faz. Não. Nem o suficiente para você se salvar você consegue sozinho. Mortifica esse desejo da independência. Porque se tem uma coisa que a gente aprende na Bíblia, é que o único ser autônomo, e isso eu aprendi não em tempos de igreja, eu aprendi no meu curto período de ateísmo, é o Deus vivo. Porque enquanto eu estudava entropia, eu estudava física quântica e fazia todos aqueles pensamentos de como que o universo funciona, eu vejo que o único ser que está acima das leis da gravidade, da entropia, que todo mundo vai morrer, é o soberano Deus. Ele é eterno. É o único que pode estar acima disso e declarar a sua autonomia. E é por isso que a gente vê assim Deus declarando o amor ao seu nome. Essa é a veneração correta. Deus venera a sua natureza porque Ele sabe quem Ele é autônomo. Ele pode decidir
se ele mente ou não, ele pode decidir se ele se arrepende ou não. E a gente dá esses conhecimentos antropomórficos a Deus, antropocêntricos não, antropomórficos, para mostrar como Deus se sente a partir da perspectiva do observador. Mas Deus decide. E quando a gente vê assim, eu, pelo amor do meu nome, a gente vê que Deus tem um estilo único e verdadeiro de adoração. Porque quando o pastor vai decretar a bênção apostólica, o que vocês ouvem? 2 Coríntios 13:13. O amor de Deus Pai. O que mais, gente? Exato. Temos 3 pessoas unidas em uma, e elas não querem glória para si. Olha só a veneração verdadeira. Deus manda o Filho, e o Espírito mostra o Filho. E aí você vai vendo assim que tem um ciclo de amor entre ele, e ele sabe qual a veneração correta. Isso se perde no coração humano por conta da idolatria. Está incrustado na gente. É incrustado. A gente carece da sabedoria de Deus para limpar isso. Deixa eu continuar. Então a gente também vê uma mudança, porque quando Eva sai da costela de Adão, e ele olha aquilo lá, ele tinha acabado de dar nome a todas as criaturas. Todas. Então ele viu que não tinha um ser idôneo a ele. E quando ele vê Eva, seus olhos se enchem. Esta sim, osso dos meus ossos. E depois que ela come o fruto, mudança total. Da gratidão que ele tinha, ele tem a necessidade de transferir a culpa. Existe essa transferência de culpa, porque um Deus nasceu ali, no coração de Adão. E esse Deus é ele próprio. E ele precisa ser protegido. A custo do quê? A idolatria, ela necessita do sacrifício. Então, para Adão, não tem problema nenhum transferir a culpa para a mulher dele. Eu preciso me proteger esse Deus que foi criado no meu egocentrismo aqui. O meu ego, ele precisa ser protegido da ira de Deus. Então, olha, Senhor, eu não pedi ela, então o Senhor que fez para mim, então agora é isso aí, a mulher que tu me deu. E você não está feliz com o que aconteceu, então o Senhor pega um pouco da culpa, porque eu também não pedi. Entendem a mudança do caráter? E é sutil, como é sutil? A gente vê como isso é transferido em gerações. Caim e Abel. É um terror para mim ler Caim e Abel. A gente vê que por meio do culto a Deus, nós vemos Caim e Abel oferecendo sacrifícios. E também é um entendimento muito superficial falar que foi porque Caim ofereceu frutos e Abel ofereceu um cordeiro da sua melhor malhada, que a gente entende por que Deus o rejeitou. Caim utilizava o Deus vivo como ferramenta e objeto para algo do seu coração. Porque no texto a gente vê que Deus rejeita Caim e sua oferta. E ele aceita Abel e sua oferta. E isso fica claro. Porque quando Caim não recebe o que ele quer, o ídolo precisa ser saciado. Ele não pode fazer nada, ele não pode tentar agradar a Deus e não só perder. Eu preciso também ter uma parte nisso, meu chapa. Eu só te agrado, e aí no final das contas você me rejeita e aceita o meu irmão? Isso vai mudar agora. Ele vai lá e... uma cilada para Abel e mata ele. E a gente vê a idolatria corrompendo a nobreza da servidão a Deus, que é o relacionamento com Deus, que é a vida em comunhão com os nossos irmãos, que é o culto. Isso está afastado da sujeira da idolatria. Com tudo isso, o capítulo se procede e fica aterrorizante, porque Deus fala que ele vai ser afastado, e o que Caim fala é de doer a vida. Ele fala, mas se eu for para lá eu vou morrer. Ele não tem arrependimento. Ele mata o seu irmão, ele é afastado de Deus, e tudo que ele fala, se eu ficar lá isolado, vão me matar.
Ele não se importa com o sangue do seu irmão. Esse ídolo precisa ser protegido. O eu de Caim está em risco. Não. Faça alguma coisa. Não. Você vai viver. Eu vou te marcar. E a partir dessa genealogia que a gente vai ver, que quando Abel morre, a gente tem dois caminhos da genealogia a partir de Adão, Sete e de Caim. E a gente vai ver um sujeito que esse daqui, Deus tenha misericórdia. Lameque, o sétimo a partir de Adão da linhagem de Caim. Caim cometeu um crime, mas Lameque se gloria. Ou seja, a idolatria já não é algo a se envergonhar. Porque naquele tempo a gente via pessoas querendo sim o seu reconhecimento, estão afastados de Deus, mas eu quero meu reconhecimento a partir do que eu posso fazer. Então a gente vê metalúrgicos, a gente vê músicos, a gente vê agricultores, mas se levanta um altar de um Deus chamado Lameque e diz as suas duas esposas, já começam com a bigamia e fala: eu sou imoral, e aquele que se meter comigo vai ter um fim, porque ele fala da sua desproporcionalidade da justiça. O cara pisou no meu pé, 27 facadas. O cara me xingou, corte na garganta. E esse é o ponto da idolatria. Eu quero ser reconhecido pelo meio da minha violência. Já não tem mais vergonha. E essa vergonha, a gente vai ver que em Babel ela não é mais mesmo, porque existe uma idolatria coletiva. Eles querem levantar algo para que os outros povos digam: olha como o nosso povo é forte. E eles não têm a menor intenção de que Deus seja glorificado nessa construção. Então a gente vê que tem essa evolução da idolatria diante da história. E Deus sempre tomando conta do caminho. Esse é um momento para refletir, irmãos. Porque a gente vê que do outro lado, sétimo a partir de 7, é Enoque. E esse, por outro lado, teve uma vida inteira dedicada a caminhar com Deus. Nossa, aí o negócio fica louco. Porque Enoque tem uma dedicação tão excelente que ele nem merece, esse mundo não merece Enoque. Deus agrada a Deus de levá-lo. E Enoque não sofre, é um dos 2 homens do Antigo Testamento que não sofre, não conhecem a morte. Então a gente vê que tem o caminho que vai seguir a idolatria, e a gente sabe do enredo de Gênesis como vai tentar ter a contaminação, mas não é esse o ponto que eu quero chegar com vocês. É de fato como acontece, como são as origens, por que o pecado gruda na gente mais do que a calça do Chitãozinho Chororó dos anos 90 e não sai. Porque ela tem uma pertinência, e adivinha só por que ela existe. Porque o homem tem dentro do seu DNA a característica de adoração. E eu tenho uma surpresa aqui, todos nós somos criados, tá, irmãos? Apesar dos ateus e dos naturalistas dizer que somos da evolução, não, vocês foram criados por um ser superior. E dentro de vocês tem esse desejo da adoração. E a gente vê isso na nossa vida, na carência material, na carência espiritual. E eu vou chegar lá. Quando você trabalha o dia todo, o seu corpo tem a carência de descanso, uma carência material. Só que a gente também sabe que a gente tem carência de segurança, carência de amor, carência de reconhecimento. Assim como você também tem essa carência da fome material, você tem essa carência espiritual. E Jesus, ele é categórico em falar, quando ele dá aquele exemplo no Sermão do Monte de bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Ele quer pegar a característica material, mas na verdade ele quer mostrar que é algo espiritual. Ele quer pegar as duas naturezas e mostrar em uma coisa só. Ele é categórico. Jesus bate mais forte do que Mike Tyson e mais rápido que Bruce Lee. E esse vem um papel importante do nosso ser.
e entra algo chamado religare, ou a religião. A religião, meus irmãos, ela não é somente a nossa prática isolada. A religião é o que me liga a algo absoluto. E é por isso que eu digo, no meu tempo de ateísmo, eu cheguei à simples conclusão do que o ateísmo não é uma verdade. É uma mentira. Porque por mais que eu quisesse negar um Deus que fosse um Deus pessoal, absoluto e fora do cosmos, eu ainda estava preso a algo. Que fosse o meu conhecimento, que fosse a ciência, que fosse o materialismo, o que eu posso ganhar, mas eu estava preso a um absoluto. Porque quando o homem perde esse religare com algo absoluto na sua vida, ele, a gente vê isso. Suicídio é a perda total do sentido da existência. Porque o homem tem essa necessidade. E nós tornamos egocêntricos. Nós vamos entender que o Deus do nosso ser somos nós mesmos, Ele tem nome. Ele carrega o seu nome. Nós fomos criados para quê, irmãos? Para a glória de Deus, correto? A idolatria mancha isso. E até mesmo usamos Deus assim como Caim para conseguir algo. A gente até às vezes acha que está adorando a Deus. Mas por qual motivação? O que está no cerne da sua oração? Quando alguém dobra os joelhos e diz: Pai Santo, Tu é eterno, Tu é soberano, mas olha para o meu Fiat 97, Senhor, com a pintura queimada. Manda uma Amarok, Senhor. Não precisa ser 0, pode ser 2022. Estou cansado, seu servo está sendo envergonhado nos encontros familiares, Senhor. Eu queria que Deus tivesse o nosso senso de humor para olhar para isso. Mas Ele tem grande tristeza, irmão. A ponto do Espírito Santo ter que interceder pela oração de um descrente. Porque ele acha que Deus é um objeto para conquista material. Ele tem que interceder com gemidos inexpressíveis. Ele tem que te cobrir. Que nem isso a gente consegue fazer. Nem pedir direito. Que a gente não conhece a Deus. Ao Deus que a gente serve. Eu quero mostrar em Jeremias 2. Esse daqui é forte. O profeta favorito do pastor, o chorão. De 2, 9 a 13. Por isso, eu ainda faço denúncias contra vocês, diz o Senhor, e farei denúncias contra os seus descendentes. Atravessem o mar até o litoral de Chipre. Vejam, mandem observadores a Quedar. Reparem de perto e vejam se alguma vez aconteceu algo assim. Alguma nação já trocou os seus deuses e eles nem sequer são deuses, mas o meu povo trocou a sua glória por seus desejos e deuses inúteis. Espantem-se diante disso, ó céus. Fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram e construíram eles me abandonaram a fonte de águas vivas e construíram, eles cavaram as próprias cisternas rachadas que não retêm água. Nossa, que soco na nossa cara quando colocamos substituímos Deus por algo material, por algo criado. E não precisa de fato ser algo criado, meus irmãos. Porque agora a gente vai entender como que é o efeito da idolatria dentro do ser humano. Isso acontece porque temos o ídolo maior, que é o nosso ser, que ele necessita de algo para suprir a sua existência, a sua plenitude de humanidade. E ele tem fatores que corroboram nisso, que o autor chama de ídolos. Eu nem me lembro, porque são nomes tão difíceis assim que eu chamo de ídolos menores.
Isso pode acabar dificultando. E o que acontece? O ser humano tem uma dependência, seja espiritual, seja material. Para isso, ele utiliza de um artefato que são chamados de ídolos menores. Que é, por exemplo, o mais clássico. Temos um desejo de ser reconhecidos. Para isso, nos apegamos ao dinheiro. E o dinheiro vai ser fato que consumará a minha necessidade primária para engrandecer o meu eu. Ou seja, o dinheiro é material para a minha carência espiritual, que será engrandecida ao meu ego. Vocês estão conseguindo me acompanhar? Ou eu estou viajando muito e está confuso? Eu tenho esse dom, viu, meus irmãos? Eu começo a viajar. Então a gente tem esses fatores que corroboram na idolatria para edificação do ego. E isso é substituível. Porque hoje pode ser o dinheiro, mas amanhã pode ser uma pessoa. E amanhã pode ser um trabalho. Vocês já viram aquele caso clássico, que é você tem um carro, aí você vai, e você gosta desse carro. Um carro muito bom, muito bacana esse carro. Você nunca reclamou dele. Só que aí o seu cunhado ou cunhada chega num churrasco e um carro novo. E todo mundo, nossa, que carro legal! O seu carro é muito maneiro. E aí nasce um sentimento no seu coraçãozinho de que será que não está na hora de eu trocar de carro? O carro era bom até enquanto não tinha esse desejo do reconhecimento. Mas talvez o carro não fique mais tão bom assim. Entende como existem essas substituições que vão pulando? E por que isso acontece? Porque não tem nada. Quando a gente faz isso, essa substituição do Deus eterno por algo criado, é igual uma criança tentando martelar o triângulo no quadrado. Você tem um buraco gigantesco. E a peça perfeita é o Deus vivo. E eu tenho um exemplo que eu gosto muito de utilizar, que quando eu gosto de uma banda norte-americana chamada Megadeth, e quando o principal, o band leader, ele se converte ao cristianismo, ele é questionado. Porque você sempre pregou violência, pregou toda a torpidez da vida. O que aconteceu? E ele dá um exemplo que eu não poderia falar melhor e vou deixar ele falar por mim. Ele fala assim, olha, eu tive diversas overdoses. Eu não sei quantas vezes eu fui parar em hospitais, eu não sei, toda vez que eu buscava algo dentro de mim, eu trocava, ou era sexo, ou droga, ou alcoolismo. Então eu tinha sempre esse desejo por algo para me satisfazer. E eu conheci Deus. E nesse momento que eu conheci Deus, eu me vi numa situação de como se eu fosse um mendigo, um morador de rua, e numa noite fria, eu tenho a brilhante ideia de me esquentar, eu urino em mim mesmo. Eu posso ficar quentinho por um período muito curto, mas logo eu vou me ver molhado, mais gelado do que eu estava antes, e ainda fedendo. E ele fala assim, que as coisas trocaram de valor para ele. Antes ele tinha fascínio porque ele veio de uma família pobre. E agora ele tem dinheiro. E ele queria que esse dinheiro se transformasse em algo que ele seja visto e seja lembrado. Mas hoje, na vida dele, ele tem muito maior prazer no relacionamento com Deus e com a sua família. E essa metáfora do morador de rua e a urina é exatamente o sentimento do ser humano. A sua única esperança de se esquentar de novo naquela noite fria vai ser urinar de novo. E de novo. E de novo. E de novo. E você vai se ver cada vez numa situação pior. Não tem nada que preenche esse espaço. O ser humano corrompido pelo pecado. Não tem ídolo. Não vai ser seu marido, não vai ser seu filho. Não vai ser seu trabalho, não vai ser seu dinheiro, não vai ser nada que você conquistou nessa vida. Ou que você quer conquistar. Esse buraco é preenchido pelo desejo do relacionamento com Deus. Ele só pode ser preenchido pela adoração verdadeira. Isso é neutralizador.
Porque a gente, de fato, tem que se render a isso. Se render a essa sabedoria. Não depende nada de nós. Só que a gente sabe que no nosso catecismo maior, no breve catecismo, a gente tem esse entendimento de que o homem foi criado para glorificar a Deus. E continua. E para que mais? Eu quero provocar vocês a lembrar do que diz o primeiro material a primeira aula. É gozá-lo para sempre, usufruir. E aí a gente entra numa questão muito problemática da fé cristã, que é a negação de tudo que existe de bom também. Mas não é assim, pessoal. Porque Deus, e eu sei que muitas vezes é pregado que Deus não tem a menor importância com a sua felicidade, mas, gente, Jesus, quando diz, quem quer me seguir, tome sua cruz e me siga. Porque aquele que ganhar sua vida, perdeu. Mas aquele que perdeu, ganhou. Quem está falando de salvação? Mas será que não é nós que nem sabemos ser felizes? Porque se somos criados para um Deus eterno, e é para a glória dele, qual que era para ser a nossa alegria? Não era ser glorificar a Deus? A nossa maior alegria? E a gente tem um exemplo de Jó que é perfeito para isso. Deus é acusado de mimar uma das suas criações, Jó. E o Satanás chega para ele e acusa Deus de que, olha, Jó é idólatra, meu parceiro, você não está entendendo? Ele só te adora porque você dá tudo para ele. Tira para você ver. E Deus tira. Deixa. Mexe lá, pode mexer. Mas não é uma dele não. Por quê? É muito curioso o enredo que Jó carrega. De um ser que nem sabe o que está acontecendo, tem a sua vida transformada de um jeito terrível. E aí a gente vê Jó envergonhando o diabo porque ele tem certeza que a sua vida é para a glorificação do Deus eterno. E no final a gente vê Jó ganhando o dobro de tudo. E sabe por que ele ganhou o dobro de tudo? Porque Jó não está nem aí para as coisas. Jó teve uma experiência que nenhum de nós aqui, até a nossa glorificação, terá. Ele teve um entendimento tridimensional da vista do Criador. Então a confiança de Jó para de ser em qualquer ser criado. Na sua família, porque a gente vê que Jó perde filhos, e quem perde filho não tem a substituição de filho. Mas ele ganha o dobro de filhos. Sua descendência será grande. Mas ele não tem confiança nenhuma nisso. Ele não tem amor e não tem obediência aos seres criados. Jó tem a total confiança, total amor, total obediência ao Deus. Ele mostrou como é regido o universo pela sua mão e ele fala, Senhor, eu só te conheci de ouvir falar. Agora eu conheço o Senhor. E Deus tem entendimento da sabedoria de Jó. E ele vai cuidar das coisas que ele deu para ele. Mas para Jó não faz diferença. A contemplação dele, a alegria dele, estava em servidão ao Deus vivo. E aí você pode pensar assim que eu, por estudar esse modo, também não cometo idolatrias. Eu vou contar um caso que aconteceu em novembro. Eu quero só demonstrar como isso é silencioso. É uma infecção no coração. Era aniversário de casamento, né? E eu vejo ela direto mexendo no celular dela, vendo sapato e vendo as coisas, e eu só aqui pescoçando, deixa eu ver os modelos. E ela, amor, o que você acha desse? Nossa, esse é bonito, hein? E na minha cabeça, eu vou fazer uma surpresa. Então eu vou lá, numa loja lá do alto da cidade, o cara saiu lá da quebrada para ir comprar um sapato no alto da cidade, porque a esposa quer. E aí ele comete um erro de errar o número. Então ele tem que ir para casa, conferir o número num tênis. Poxa vida, errei o número. E volta no sol, no trânsito de Bauru, que é terrível. E aí vai para casa e fica esperando a esposa chegar que nem um cachorrinho, feliz. E ela
pego o sapato assim, eu falo assim, abre para ver o que tem aí dentro. Ela olha, não tinha bege? Ela fala para mim. A minha vontade era de falar, mulher, você sabe o que eu passei para conseguir esse sapato para você? Olha só meu braço queimado do sol. Você não tem um pingo de valor no que eu faço para você, porque o meu desejo, irmãos, era que ela chegasse em casa e falasse, amor, você é o melhor amor do mundo, você é o melhor marido. Você comprou um sapato que eu sempre quis e a minha vida dependia disso. Ó, Senhor, obrigado pela vida do meu marido. Não é isso que acontece. E eu querendo agradá-la, deveria ter olhado para aquela situação e falado, amor, eu procurei o bege, mas não tinha. Só que eu fiquei irado com a situação. Eu não deixei isso refletir no meu casamento, a gente não parou de se falar, eu não fui grosso com ela, porque eu tinha esse entendimento. Se eu tivesse de fato se eu tivesse me importando com o que ela quer, a gente pegava o sapato e ia lá e ela ia escolher. Mas a minha sorte é que ela gostou, porque a loja era muito longe. E vocês entendem, irmão? Ele é silencioso. Ele funciona. A gente nos remete ao Éden toda vez que a gente é tentado. No orgulho de ser independente de Deus. Isso é maligno. Porque a gente vê que a idolatria, ela exige sacrifício. E os sacrifícios são caros. Nós vemos hoje casas que crescem sem pais porque ele idolatra o que pode dar para os seus filhos e os filhos agradeçam aos pais pelo que eles fizeram. Com isso, um lar cresce sem pai, sem sacerdócio, sem cabeça. E aí ele dá o exemplo para o filho e destruirá seu casamento também. A gente vê casamentos sendo destruídos por conta de uma noite de prazer. Pela incrível filosofia do uma de 50 é igual a duas de 25. É triste a gente ver como a igreja tem tratado o divórcio como algo banal. Banalizando a instituição que Deus determinou. A gente vê como a prostituição, o homossexualismo, uma ideia às vezes pode corromper toda o cerne e ofuscar a vida humana que foi feita para glorificar Deus. A gente vê isso no jovem rico. Ele tem o convite pelo Deus vivo, encarnado. E ele diz, Senhor, o que eu faço para segui-lo? Ele diz, e gloria, por observar as leis, terás de cor e observá-las. Jesus fala, olha, isso é notável mesmo, mas falta uma coisa. Vende os bens, dê aos pobres e siga-me. E aquela piadinha, né? É o primeiro homem da história a ficar triste por ter bens, porque ele tinha muitas propriedades. E ele volta triste. Ele negou algo impagável. Ele negou seguir Jesus por amor aos seus bens. Nem foi ele que conquistou, foi o Pai. Ele está apegado a isso. Ele construiu isso dentro do seu coração. E a minha oração, meus irmãos, é que não engula o que é pregado hoje nas igrejas. Eu imploro. Porque a gente vê com muita facilidade mensagens fracas. Egocentrismo imundo diante das igrejas. Porque se Deus deixou você tocar, sentir, abraçar e blá blá blá, não é esse o princípio do Evangelho. Deus tem satisfação na alegria da sua criação. Quando ela se contempla que a alegria dela é o Deus vivo. A minha oração é que você levante o seu ídolo do seu coração. E levante no ponto mais alto do seu coração. Com toda a sua força, você jogue ele que se pedace em 1000 pedaços, que você não consiga colar ele de volta. Esse é o meu desejo. Como vocês vão combater isso? Já não é tarefa minha, é tarefa daquele Senhor mostrar para vocês. Mas o que eu quero demonstrar hoje é o mau cheiro, a podridão
da idolatria que vive em nosso coração. Vamos orar. Pai Santo, diante da Tua presença santa, Senhor, pedimos perdão, Senhor. Talvez estamos diante de Ti com um cheiro desagradável, pela podridão do nosso coração que levantaram ídolos e Te usa, Senhor, às vezes como instrumento. O homem que dá o dízimo como forma de poupança espiritual. O homem que ajuda o irmão com forma de reconhecimento pessoal. Senhor, que nos agrademos diante da Tua face santa. E essa é a glorificação, Senhor, nós glorificamos o Teu e damos louvor a Teu nome. Para a glória do Teu louvor, que é exatamente sermos a imagem de Cristo e o mundo contemplar a Tua criação. Perdemos, necessitamos ser encontrados por Ti. Ajuda-nos, Senhor, porque não temos força, não temos entendimento para nos recuperarmos desse mal que consome. Minha oração, Senhor, é para aqueles que também não estão presentes aqui, Senhor, que sejam mortificados os ídolos. E a vida dos jovens, Senhor, que talvez estejam sendo enganados por Satanás e achando que o mundo pode tampar o buraco da sua existência, Senhor. Que o Senhor se revele a eles. Mostre a total carência, a total dependência desse ser criado no Ser Altíssimo. Total entendimento do sacrifício de Cristo para nos resgatar dessa imundície. O sangue santo que nos lava para a contemplação do Teu nome. Somos resgatados desse inferno, dessa busca implacável. E o que nós temos que fazer é algo simples, Senhor, porque o Teu jugo é leve. E nós somos escravizados por estes ídolos do nosso coração. Ajuda-nos, Pai. Ajuda. Que seja Cristo o fundamento final da nossa vida. E é no nome dele que oramos. Em nome de Jesus. Amém.